Gravando. Olá, Manuela. Muito boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Prosseguimos os nossos estudos e vamos dar continuidade com a leitura da autobiografia de Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida, este livro. E a partir da página 55, no último parágrafo. Hoje, com a impossibilidade do professor Marcos Castro estar presente, temos a alegria e a honra de contar com a simpática e competente presença do professor Mateus Santos, da Hellinger Schule, que hoje nos ajudará na compreensão e reflexão dos maravilhosos textos de Bert Hellinger. Mateus, receba desde já o nosso carinho e a nossa gratidão. Lembramos que os nossos encontros acontecem de forma online, gratuita e aberta, todas as terças-feiras a partir das 20h30, horário de Brasília. Os nossos vídeos ficam postados no canal do YouTube, no canal do Hamilton. Hoje quem vai fazer a leitura, eu ainda não tinha perguntado, alguém se oferece hoje para fazer a leitura, por favor? Se não, posso fazer eu. Ok, faço eu a leitura hoje. Eu posso fazer, se quiser. Ok, obrigada, Vera. Então, boas compreensões e boas reflexões e passo agora a palavra para o Mateus. Grato. Boa noite a todos, grato pela oportunidade, grato pela presença. Eu estou chegando hoje, né? Eu comecei a acompanhar em 2016 e depois eu não pude dar continuidade. Então eu sei que tem algumas pessoas aqui que já acompanham de longa data, pessoas experientes. Eu conto com o apoio e a participação dessas pessoas também para me auxiliar aí nesse grupo de leitura. Agradeço ao Hamilton e à Alice, né, por terem começado esse trabalho, ao Renato Bertatti, que foi quando começou a pessoa que conduzia aí o grupo, o Oswaldo, o Marcos, o Renê e todos os senhores aí. Grato, viu? Hoje nós vamos continuar a leitura, né, no último parágrafo da página 55, é isso? Confirma? Sim. Grato, viu, Manuela, também pelo apoio aí, pelo auxílio. E ao Marco Aurélio. Valeu. Pode começar, Vera, por favor. No qual um podia confiar no outro. Desse modo, combinamos o seguinte. Durante o carregamento de um dos trens de reabastecimento, faria um esconderijo para mim em um vagão, no qual dificilmente me encontraria. Depois que o trem fosse carregado, eu entraria de maneira furtiva no vagão e ficaria agachado no esconderijo. Meus colegas quase me emparedaram em um compartimento feito de gravados e caixas. Ali eu podia ficar em pé ou sentado, mas não deitado. Os outros prisioneiros também deixaram ali para mim uma pequena provisão, para que eu não passasse fome durante a viagem. Porém, não havia possibilidade de fazer minhas necessidades. Aquele buraco escuro me traumatizou e perseguiu até a idade avançada. Durante décadas, não consegui usar o banheiro em avião, mesmo em viagens longas. Sentia-me preso na cabine como no meu esconderijo. Tampouco aguentava ficar muito tempo em espaços completamente escuros. Somente depois que Sophie me confrontou em uma regressão com minha antiga experiência é que consegui superar o trauma. Meu desaparecimento não passou despercebido por muito tempo. Obviamente, imaginaram que eu estaria em algum lugar dentro do trem. Durante a noite, ouvi soldados americanos passando pelos vagões à minha procura e dizendo: o trem ainda não ficou um dia inteiro parado em uma estação de manobra perto do campo.
sem que eu tenha sido descoberto. Isso porque, além dele, havia ainda cerca de outros de descarregar o trem inteiro só para encontrar um prisioneiro alemão. O custo e o atraso na entrega das provisões não compensariam minha captura. Em algum dos outros vagões. Desse modo, finalmente o trem partiu. O trem levou 6 dias de Charleroi até a Alemanha. Nesse meio tempo, parou algumas vezes. Meus colegas, pela qual eu podia olhar para fora através de uma fenda na parede do vagão. Em uma das paradas, ao olhar pela pequena abertura, deparei diretamente com os olhos de um soldado americano. Nossos olhares se cruzaram. O soldado seguiu adiante e eu respirei aliviado. Contudo, meu alívio não duraria muito tempo. Alguns segundos depois, ouvi que dava meia volta e seus passos tornaram a se aproximar de meu esconderijo. Ele olhou diretamente para a fenda à minha frente. Intuitivamente, fechei os olhos. Então, o soldado foi para o outro lado do vagão. Abriu e vasculhou nos espaços entre as caixas e os engradados. Esperava poder sentir meu corpo. Porém, por sorte, eu estava muito bem emparedado. Por fim, o soldado desistiu. O vagão tornou a ser fechado. Em Wisburg, o trem se aproximou lentamente de uma passagem de nível. Pude ouvir que os soldados que acompanhavam o trem estavam embriagados e tentei sair do meu esconderijo. No entanto, uma tábua e as caixas acima de mim eram tão pesadas que mal dava para eu me mexer. Por fim, com minhas últimas forças, consegui erguer um pouco a tábua. As caixas desabaram e fiquei com muito medo de que alguém tivesse ouvido. Abri a porta do vagão. Em silêncio, esgueirei-me por entre as caixas que estavam junto dos trilhos e as peguei. Seria um belo presente para minha mãe quando nos víssemos de novo. Não longe dali ficava o mosteiro dos missionários de Marian Hill, cuja tutela eu já estivera no Louisiana, em Lord, em Maine. Com muito esforço, fui até eles. No mesmo instante, cuidaram de mim e me deram roupas novas. Assim, pude tirar meu uniforme e movimentar-me livremente e sem perigo pela Alemanha. Por 1 ano e meio, minha fuga me presenteou com uma vida independente. Pouco antes de completar 20 anos, a guerra e a prisão tinham terminado. Como a Alemanha ia perder a guerra, eu estava fora de perigo em minha pátria. Como potencial inimigo público, provavelmente eu teria como fim a condenação à morte ou o campo de concentração. Porém, naquele momento, eu finalmente apenas a paz pode pedir. Travou só para mim ou travou para ela também? Travou para você? Travou, né? Mateus, se quiser, posso fazer a leitura. Vera, deu uma travadinha. Como é que a gente pode fazer, gente? Vera, tá aí? Sim. Parece que tá travado dela, né? Eu não tô vendo a imagem dela.
Mateus, uma vez que a leitura da Vera está com muitas travagens, poderá ser melhor outra pessoa fazer a leitura, continuar com a leitura. Tá bom, tem alguém que queira ler, por favor? Tem alguém? Aí, vamos deixar para a pessoa que for ler, vamos desligar os nossos microfones. Posso ler se alguém, se quiserem, eu posso ler. Pode ser? Por favor, João. Parou nesse parágrafo, a paz olha para frente? Isso. Então, eu vou seguir. A paz olha para frente. Feridas não curadas, mortos são enterrados, danos são reparados, o que foi destruído é reconstruído. Ao final de uma guerra, há sempre a paz. Apenas a paz pode perdurar. Onde quer que se lute, de um modo ou de outro, a batalha só pode ter fim quando ela e o conflito forem seguidos pela paz. Ela vem após o esgotamento de ambos os lados. É conquistada por meio dele e da impotência. Por conseguinte, a paz tem a ver com limites. Ambos os lados chegaram a limites, diante dos quais tiveram de parar. Como? Por esgotamento. A exaustão e as perdas preparam a paz. Pode a paz ser preparada e firmada ao se examinarem oportunamente esses limites? E se elas estão resistindo à mudança, como seria você começar a se perguntar agora? Quais Quem são pode as... baixar o microfone, desligar o microfone, gente? Deixa eu ver quem é. Quem está falando? Pronto. Pode continuar, João, por favor. Então, pode a paz ser preparada e firmada ao se examinarem oportunamente esses limites? Pelo visto, não. A paz é um bem valioso e frágil, o que a salva em um futuro permanente, quando aqueles que estavam em conflito se unirem por objetivos em comum, de maneira que, para alcançá-los, precisem cada vez mais uns dos outros e reconheçam que dependem uns dos outros. O que mais se opõe à paz? A arrogância, como se alguém ou alguma coisa fosse melhor. É, sobretudo, essa arrogância que incita os grandes conflitos. Partindo de Würzburg, fui ao encontro de meus pais em Kassel. Minha mãe levou um susto quando apareci de repente diante da porta. Precisou sentar-se, respirou fundo, levou a mão ao peito e disse: achei que você tivesse morrido e Robert, que foi dado como desaparecido na Rússia, tivesse sobrevivido. Portanto, era ele quem ela esperava que voltasse para casa. Talvez porque inconscientemente meu irmão fosse seu filho preferido, mas era eu quem tinha sobrevivido. Somente anos depois recebi mais informações sobre a morte do meu irmão. Ao visitar Leimen, minha cidade natal, a mulher de meu primo Albert me contou. Imagine só, hoje Albert conheceu um homem no cemitério que lhe disse ter estado com Hellinger de Leimen na prisão na Rússia. Visitei o homem, que me confirmou que se tratava de meu irmão. Chegou a presenciar a morte de meu irmão. Apenas 20 homens tinham sobrevivido ao período do gigantesco campo de prisioneiros. Quase todos os outros morreram na região do Ruhr. Ainda fiquei por um tempo na casa de meus pais. 6 semanas após minha fuga, voltei para Würzburg, onde entrei para a Ordem dos Missionários de Bayern Rio. Começava um período novo e decisivo em minha vida. Isso. Vamos dar uma pausa aí, por favor, João. Sim. Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta a respeito desses trechos? Alguém quer falar alguma coisa? Uma coisa Eu vou falar.
Sim, por favor. Uma coisa que me chama a atenção, Marcos, na final da página 54, é que ele fala que muitas vezes na vida tomei decisões importantes sem hesitar. Nessas ocasiões, sigo uma orientação interior. Em vários momentos da vida do Bert, ele fala que tomou decisões assim decisivas, importantíssimas, né? Me admira isso, porque para mim é uma grande virtude, é uma virtude. É tomar a decisão na hora certa, porque eu não tenho muito essa condição. Eu, às vezes, deixo muito tempo e aí as coisas passam, o momento certo. E ele não, ele tomou as decisões. Foi assim quando deixou a vida religiosa, foi assim quando fugiu aqui da prisão e em outros momentos, né? Achei só destacar esse ponto. Uma das coisas assim que me chama também muita atenção relacionada a isso é perceber que sempre o Bert ele estava sintonizado e guiado pela vida. Apesar dele ter essa relação com a morte, ele está cercado de morte em situações onde exigiam decisões de vida e morte. E é muito interessante porque a gente vê isso refletido dentro do trabalho da constelação familiar, da família Stelling, segundo Bert Hellinger. E eu vi ele falar isso mais de uma vez. E ele falou assim, algumas pessoas pensam que a constelação se trata de amor, mas as constelações se tratam de tragédia humana. E muitas vezes se tratam de vida e morte. Eu vi ele falando isso. E isso é o ponto central para mim que eu vejo dentro do família Stelling. E isso é as decisões dele, porque é como se algo de vida vibrasse dentro dele e direcionasse ele para que ele não fosse para trás. Né? Eu acho muito interessante isso. Então a gente vê ali numa visão aqui descrevendo o lado humano do Bert, né? Uma coisa assim bem humana, em risco, com medo, sem poder ir ao banheiro por 6 dias ali, tendo que fazer o que ele podia fazer, não podendo deitar, só sentar, mas sendo conduzido mesmo, uma força ali de sobrevivência. E de uma certa forma, diante de tantos percalços, né, você vê que assim, ele teve sorte. Ele teve sorte. Então, ao meu ver, existe algo ali que o conduziu também. Né? A gente vê em outros livros do Bert, tem um em espanhol, não sei se tem em português de Portugal, Manuela, ele fala da mística cotidiana. E nessa mística cotidiana ele fala de algo muito interessante, que é nós pensamos que pensamos algo, mas a gente pode perceber que é algo que pensa através de nós. Então, dentro dessas decisões, existe, para mim, né? Existe algo do Bert, desse algo que pensa através de nós, fazendo ele tomar as decisões que precisava tomar para fazer isso que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, aqui no Brasil. Né? Desse crescimento do família Stelling, da constelação familiar. Eu acho muito interessante mesmo, João. Mas alguém quer falar alguma coisa a respeito desse trecho que a gente leu? Quer fazer algum comentário? Marco Aurélio? Eu agora que eu estou sintonizando, eu fiquei pilhado com um problema técnico, né? Teve uma hora que estava só eu e Manuela, né, Manuela? Mas, assim, isso que o João comentou é importante mesmo, né, João? Assim, a gente ter a capacidade e a determinação de decidir. E você, Matheus, citou a questão do Bert, ele está sempre ligado à vida. E eu lembro, tem um dos livros dele, não lembro qual, que ele menciona um adoecimento que ele teve quando ele se preparou para a morte. Né? E esse movimento dele se preparar para a morte o levou para a vida. Eu achei muito importante esse estudo, essa abordagem. Eu acho que foi o Renato que comentou, foi o Renato Bertatti que fez esse comentário a respeito dessa passagem. Aí é muito interessante isso, Matheus, muito, muito legal. Se você puder até completar isso, né?
Achei importantíssimo mesmo. É, Ligar a morte e a vida, né? Estão muito próximas, né? muito próximas. E algumas vezes a gente entende como opostas, né? Mas não são opostas. A morte faz parte da vida, né? A gente já nasce no caminho da morte. Já nasce nesse sentido. Mas o que nos guia para lá? A vida. Essa vida que age através de nós. Que é o que eu gosto de explicar para as pessoas, a origem daquilo que o Bert chamou de alma. E às vezes as pessoas não entendem a alma como algo religioso. Existe isso também, claro, não desmereço nada. Mas a alma que nós tratamos é a alma na origem da palavra, que é ânima, aquilo que anima. Então, isso é o que a gente faz na constelação, em sintonia com a vida, com a ânima, aquilo que anima. Agora, dentro da vida tem esse percurso e nós vemos que muitas vezes, principalmente, né, essas pessoas que passaram por acidentes graves, onde outras pessoas morreram, passaram por guerras, tiveram experiências quase morte, elas ficam atraídas à morte. E isso se reverbera em alguns momentos na vida. E as próprias doenças têm essas funções, porque a gente pode olhar a vida como a vida é um ciclo. E tem pequenos ciclos dentro da vida. E esses pequenos ciclos, isso o Bert falava, inclusive dentro dos relacionamentos, dos casamentos, que esses pequenos ciclos, essas pequenas separações que nós vivemos, e as doenças têm essa função de separar algo, de algo morrer ali, algumas células morrerem, ou às vezes dentro de uma separação do relacionamento de casal acontecer uma pequena morte, que são ensaios da grande separação, que é a morte no fim das contas. E ainda assim, nós vemos que muitas vezes os mortos continuam atuando, ou seja, eles continuam vivos após a morte. É muito interessante a gente perceber isso tudo, né? É uma ampliação do olhar do que há na vida. E nesse sentido, para mim, a família Anstelling ganha um escopo filosófico, de filosofia prática, de aplicação na vida. Porque a gente percebe os nossos relacionamentos e percebe esses ciclos, e a gente vivencia esses ciclos com mais soltura, com mais concordância e com mais intensidade também. Porque a gente não quer fugir. Né? A gente vive por dentro. A gente não quer um jeito de atravessar, a gente quer recurso para passar com mais firmeza e com mais consciência. E eu acho que isso é o grande legado do Bert. Isso é um grande legado do Bert. Então, muitas vezes as doenças têm isso. Eu me lembro, viu, Marco? Em 2013, em maio de 2013, lá na Alemanha, ele contou 3 vezes seguidas a mesma história. Ele dizia assim, eu vou guiar você, a história eu vou traduzir o que eu me lembro, tá? Eu vou te guiar até o caminho do conhecimento. O pai chega para o filho e fala, meu filho, eu vou te guiar até o caminho do conhecimento. Eu não sei onde está essa história em algum livro, eu não me lembro, mas ele contou 3 vezes. E aí ele guia o filho por um caminho vasto, no crepúsculo, e ele sobe uma montanha, e quando chega na montanha, o crepúsculo já se foi e brilham as estrelas. Mas o jeito que ele contava me trazia assim algo como se fosse uma despedida dele. Eu estou guiando vocês aqui hoje pelo caminho do conhecimento e eu só guio vocês até aqui. E daqui para frente tem as estrelas. Como se ele estivesse soltando a gente que estava naquele training camp. Eu não sei se a Manuela estava lá nessa época. E ele contou 3 vezes seguidas. E aquilo assim, eu não sei se foi uma interpretação só minha, eu nunca falei disso com ninguém, tá? Primeira vez que eu estou falando disso. Mas a minha sensação é como se ele estivesse se despedindo ali. E em novembro, em outubro, novembro, teve o outro training camp, que eram 2 por ano naquela época. E aí ele adoeceu. E foi o primeiro que ele não pôde participar. E quem conduziu foi o Joel, a maior parte do tempo, e o Bert. E eu sei que ele chegou numa situação que ele estava se entregando. Ele não queria tomar remédio. E aí o que eu sei é que o Décio é que conversou com ele e convenceu ele. Olha, Bert, você quer ficar vivo? Precisa tomar o remédio.
E aí ele tomou e se recuperou. E aí em 2014 ele estava de novo lá no training camp. Então, assim, eu vi nele, eu percebi isso nele, em alguns momentos, ele preparar as pessoas, não assim os alunos ou os docentes, não, ele preparava as pessoas que seguiam ele, de que uma hora ele iria. E uma das coisas que ele sempre disse é que ele queria ser esquecido. Ele queria ser esquecido. Mas, diante de toda essa obra, de toda essa grandeza desse trabalho, difícil. Eu mesmo ainda não consegui esquecer o Bert. E eu nem sou assim tão próximo, mas eu segui o que eu pude. Não sei se complementou muito assim a sua fala, mas é isso aí. Tá bom? Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta ou falar? A gente continuar? Não tem? Oi. Manuela, tem alguém mais aí? Tinha uma mão levantada, eu acho. Não estou vendo ninguém com a mão levantada. Então tá bom. Então tá. Tem uma coisa a mais que eu queria falar, que é uma reflexão para deixar para as pessoas. Que ele fala, eu acho muito importante isso, a respeito da paz. Que a paz olha para frente. Isso é uma coisa muito interessante. A paz olha para frente. Né? Que a paz, ela, nesse sentido do que ele está dizendo, que ela não pode ser preparada. Ela acontece depois e isso entra dentro desses ciclos. Porque existem esses ciclos de conflito que ele tem um movimento e tem um lugar aonde chegar. E isso na guerra é muito visível. Que a guerra termina justamente na exaustão de um dos lados. E quando a paz começa, é justamente quando um vê que precisa do outro. E aí eles podem construir algo juntos. Lógico que ao longo do tempo, às custas de muitas coisas. Mas é ali que a paz se perdura. E onde começa o conflito? Através da arrogância. Quando um se vê melhor que o outro e tem uma postura de que aquele não pode pertencer. E muitas vezes ali gera um sentimento de liquidar. Um sentimento de que aquilo lá não pode existir. E aí começa a guerra de novo. Então é só isso que eu queria comentar. Vamos lá? João, continua? Vamos seguir. Capítulo 3. Capítulo 3. Vida na ordem e ordenação. No início de 1946, entrei como noviço para o mosteiro dos missionários de Mariannhill, em Würzburg. Ali também se encontrava o seminário da comunidade. Recebi o nome religioso de Sweetbert, que por todo o restante da vida usei na forma abreviada de Bert. São Sweetberto foi um missionário anglo-saxão, monge beneditino e bispo itinerante que viveu aproximadamente entre 637 e 713, pois as suposições do seu nascimento e morte são divergentes. Depois chegou à Frísia em 690, inicialmente pôde registrar bons êxitos missionários na região dos Brúcteros, entre Lippe e Hur. Em 710, fundou um mosteiro em Kaisenwerth, perto de Düsseldorf, que dirigiu como abade em grande ascese até a sua morte. 100 anos mais tarde, foi canonizado pelo Papa Leão III. Agradou-me saber que esse santo atuara não longe de Colônia, que por muitos anos foi a cidade onde vivi. Já o fato de ele também ser considerado padroeiro contra dores de garganta foi irrelevante para mim. Mas por que me decidi pelos missionários de Mariannhill? Talvez eu quisesse, após o horror da guerra, após uma vida na presença constante da morte e perto dela, estabelecer um vínculo com o período que até então tinha sido o mais feliz da minha vida e, de certo modo, afastar de mim e esquecer os anos de pavor. A época mais feliz tinham sido meus anos de internato no Aloysium,
sob a tutela dos padres dos missionários de Mariannhill. Ainda me sentia profundamente ligado a eles. E meu desejo de me tornar sacerdote tinha se mantido inalterado desde a infância. A ordem masculina católico-romana dos missionários de Mariannhill teve origem em um mosteiro trapista fundado em 1882 pelo prior austríaco Franz Pfanner, em um monte nas proximidades da cidade portuária de Durban, na África do Sul, e consagrado a Santa Maria como padroeira, bem como a sua mãe Ana. Assim surgiu a junção das palavras Maria, Ana, Hill, do nome Mariannhill. Os trapistas seguem as regras de São Bento, ora et labora, ora e trabalha. Trabalho duro e rígido das regras da ordem, como a vida em completo silêncio, determinam os dias. Em pouco tempo, Mariannhill tornou-se o maior mosteiro trapista do mundo, com quase 300 monges. A maioria era de artesãos, apenas poucos eram sacerdotes. Após algum tempo, os monges entraram em contato com os habitantes locais, fundaram escolas e implementaram as bases da agricultura. Cada vez mais moradores foram batizados. Com o passar do tempo, o bem-sucedido trabalho missionário desvinculou-se do ideal de recolhimento e contemplação dos trapistas. Por essa razão, em 1909, o Papa Pio X emitiu um decreto em que separava o mosteiro da Ordem dos Trapistas e abriu caminho para a nova e independente congregação dos missionários de Mariannhill. O noviciado, como introdução à vida religiosa e espiritual, durou 1 ano. Minha rotina era a seguinte: de manhã, meia hora de meditação em conjunto, depois missa e orações em coro, com meditações individuais nos intervalos. A isso se acrescentavam leituras e palestras religiosas. Nessa meditação cristã, ocupávamos essencialmente de diferentes trechos da Bíblia. O objetivo dessa rigorosa escola é uma purificação interior que começa com a chamada Noite dos Sentidos. A intenção é desviar a própria atenção das impressões sensoriais sem se deixar distrair pela visão, pela audição e pelo olfato. Treina-se a total concentração em uma coisa e, por fim, obtém-se a purificação do espírito. Isso significa renunciar ao conhecimento, à curiosidade e a toda aspiração. Em determinado momento, tampouco se proferem orações. Simplesmente se passa até 16 horas por dia contemplando o vazio com tranquilidade e atenção. Isso é um recolhimento. É o que um monge faz a vida inteira. A partir desse recolhimento, desenvolve-se o profundo conhecimento. De certo modo, aquilo que estava oculto se revela mentalmente e mostra a sua essência. Em todas as religiões, há pessoas que optaram por esse caminho ou foram conduzidas a ele. Isso é um patrimônio universal da humanidade. Para algumas pessoas, pode parecer estranho que eu tenha trilhado esse caminho aos 20 anos. No entanto, minha geração não pode ser comparada às posteriores. Afinal, devido à guerra e à prisão, vivemos o que normalmente só é vivenciado aos 70 ou 80 anos. A morte de muitas pessoas próximas. Foram muitos os companheiros de guerra e ex-colegas de escola mortos. Por toda parte sentia-se o odor da morte. Quase todos os amigos, na lembrança tão jovens, fortes e divertidos, tinham partido para sempre. Isso marcou todos nós e deixou vestígios em nossa alma. Por assim dizer, envelhecemos antes do tempo. Já em idade avançada, muitos dos que foram feridos nos bombardeios ou na linha de frente ainda gritavam pedindo ajuda enquanto dormiam à noite, assombrados por seus pesadelos. Outros passaram a vida mal conseguindo suportar o estouro dos fogos de artifício nas noites de Réveillon, sofrendo uma renovação de seu trauma a cada ano. No entanto, dificilmente algum deles falava a respeito.
o silêncio deveria ajudar a esquecer. Por isso é com gratidão que me recordo do tempo de noviciado. Para mim, esse modo de vida foi muito valioso. Minha alma se curou sob a proteção da vida no mosteiro e as imagens da guerra e da morte perderam em parte seu poder. Além disso, atrás daqueles muros, o medo de perigos iminentes cedeu espaço a uma paz e a uma serenidade interiores. Desde essa época, contemplação e silêncio fazem parte de minha vida até hoje. As meditações determinam o início e o fim do dia. Antigamente, quando eu me encontrava em casa, o descanso noturno terminava às 5 horas. Das 7h30 da manhã até às 7 da noite, eu ficava sentado à mesa de trabalho, com exceção das pausas para as refeições. Hoje, em razão da idade, permito-me levantar-me às 6 da manhã. Em seguida, recolho-me em meditação até às 9. Após o café, cumprimento os colaboradores em nosso escritório, converso o necessário com Sophie e volto a meditar até a hora do almoço, às 13 horas e, de novo, das 5 às 6 da tarde. Recolhimento e vazio estão associados. Porém, como é possível esvaziar-se? Chega-se ao vazio aceitando-se tudo como é, tudo tal como é. Essa aceitação é um movimento do amor. Quando se aceita, renuncia-se à distinção entre melhor e pior. Isso se dá sem arrependimento, sem arrepender-se de uma culpa, por exemplo. Também se dá sem exigências, nem esperanças, nem acusações. É a aceitação do mundo tal como ele é. Após o noviciado, optei pela ordem e professei os primeiros votos de pobreza, castidade e obediência, vinculando-me temporariamente à comunidade por 3 anos. Começava então minha formação dentro da ordem. Inscrevi-me em teologia e filosofia na Universidade de Würzburg. Depois de meditar e orar pela manhã na comunidade do mosteiro, eu frequentava as aulas e os seminários. Em 1950, professei os votos perpétuos, com os quais me unia definitivamente e por toda a vida à Congregação dos Missionários de Mariannhill. Em 1952, fui ordenado padre. No ano seguinte, fui enviado para a Diocese de Mariannhill, na África do Sul, onde realmente queria permanecer até a minha morte. No entanto, tudo se daria de maneira diferente. Vamos fazer uma pausa? Sim. Ver se alguém quer falar algo desse, porque é um trecho, né? Agora ele já vai para a África. Alguém quer falar alguma coisa ou quer comentar, fazer uma pergunta a respeito desse trecho da vida do Bert? Ninguém? Mateus, me impressionou o que ele disse, né? Que aos 20 anos ele viveu o que se vive aos 70. Né? E é muito forte isso, né? Porque na medida que a gente vai sobrevivendo, cada vez é mais frequente a perda de pessoas queridas da nossa geração. Né? Então, realmente eu fico aqui me colocando nesse lugar aí que o Bert disse, né, aos 20 anos de idade. Quer dizer, é muito difícil a gente realmente ter essa compreensão. Né? É muito forte isso. Grato. É isso mesmo. E a gente vê assim, quanto ele viveu dos 18 aos 20, ou dos 14 aos 20. Quanta coisa ele viu, quanta coisa ele vivenciou. Isso é que ele não teve a oportunidade de vivenciar o crescimento. Ele já passou, porque a vida foi muito intensa, com coisas horríveis. E traumas, com certeza. A gente vê aí ele contando alguns traumas dele, e ele cita de traumas de outras pessoas. E hoje em dia a gente sabe que dependendo da
sensibilidade da pessoa e do que ela vivencia, do que ela vê, aquele trauma entra, ou melhor, ele rasga por dentro dos níveis neurológicos da pessoa, a ponto de acessar ou de mexer na estrutura da identidade do ser. E o Bert, por mais que ele tivesse vivenciado tudo isso, quando ele entra nesse período que ele vai para o mosteiro, ele faz uma conexão com algo muito superior para ele, um Deus. Ou seja, ele se solta de tudo aquilo, nega, né, a noite dos sentidos, a noite dos sentidos, nega os 5 sentidos para ficar exposto a esse algo maior, que se dá através do recolhimento. E isso é uma das maneiras da gente acessar um nível mais alto do nível neurológico da gente, que é essa missão superior, essa conexão com o alto. E provavelmente nesse soltar, pela contemplação, pelo recolhimento centrado, é que ele obteve algumas curas dentro dele também, porque ele soltou. E isso era visível, porque você vê assim, ele descrevendo como de uma certa forma ele se descolou das outras pessoas vivenciando os traumas com fogos de artifício ou acordando no meio da noite gritando. Você vê que ele mesmo, por estar nessa conexão, ele faz um movimento curativo. E aqui ele dá uma pitada, ou dá uma chave para a gente, que é o ponto básico da postura do constelador. Foi ali que ele já sacou isso, que é o recolhimento centrado. E isso é presente em diversas práticas de diversas religiões, diversas linhas, inclusive de magia, de soltar. De soltar e se expor para que algo haja através de si. Né? Então, ele fala algumas coisas. Vamos ver se tiver alguma pergunta, eu falo alguma coisa a mais disso. O Matheus, assim, até pedir desculpas ao grupo, porque esse estudo que fala da guerra, da morte, isso mexe muito comigo. Tá? Mas aí agora eu estava pensando que talvez seja importante eu compartilhar alguma coisa. Porque eu acho que do grupo, acho que foi só eu mesmo que tive enfrentamento de dar tiro, tomar tiro, ver gente morrendo do lado, né? Então, talvez seja bom eu compartilhar com foco no estudo, né? Eu não quero me terapeutizar com o grupo, não. Eu tenho que ter outro espaço para isso. Fique à vontade. Eu vejo também gente morrendo no meu trabalho, de vez em quando. Sei como é. Então, por exemplo, a greve da Polícia Militar de Minas Gerais de 96. Teve um confronto na Praça da Liberdade, com tiroteio, e eu lembro claramente quando o Cabo Valério foi executado, a queima-roupa, com um tiro na cabeça. E lembro claramente de um policial civil empapando a mão com o sangue do Cabo Valério, colocando no peito e no rosto e gritando: sua morte não vai ser em vão, companheiro. Então, a partir do momento que começamos a estudar esse livro, essas cenas de confronto, de sangue, de gente morrendo, todos os enfrentamentos que eu vivenciei, eles estão muito presentes. Mas não está me dando uma angústia. Tá? O que eu estou sentindo, e é isso que eu quero compartilhar com o grupo, é que está fortalecendo muito a minha determinação de colaborar na construção da paz. É uma coisa que às vezes eu não tinha percebido, que é essa dor enorme gerada pelo ódio, né? Porque quem está atirando não está amando, né? O sentimento que nos domina nos confrontos armados é um sentimento de ódio. Tá? A gente está ali arriscando a vida, podendo morrer, mas querendo também matar. Essa que é a verdade. Então, o que está me acontecendo é que eu estou me fortalecendo muito, eu estou muito tranquilo, eu estou muito sereno,
e muito determinado, agora com 60 anos de idade, a, sei lá, deixar um legado em torno da construção da paz. Tanto que o espaço terapêutico que eu criei aqui em Belo Horizonte, o nome dele é Olhares Pacificadores. E eu estou construindo um canal no YouTube, site, com esse nome, Olhares Pacificadores. E eu sinto que isso é uma coisa maior do que o meu desejo. Existe uma força muito maior que está me impulsionando para fazer isso. E é isso que eu queria compartilhar. E eu acho que tem a ver muito com esse estudo, né? Assim, como que a dor, a morte, a guerra pode ser um pêndulo, ter um movimento pendular, buscando a paz, né? Buscando outras construções amorosas, afetivas, como diz o meu querido mestre Arli Cravo, né? Que tem a série no YouTube Foco no Afeto. Eu percebo isso, e isso é que eu queria compartilhar da minha vivência, que é uma vivência dolorosa, não é uma vivência simples, mas é uma vivência que está me dando, esse estudo está mexendo muito comigo. E é isso. Obrigado, gente. Grato, grato. Você me permite fazer um comentário a respeito? Olha, isso é um movimento muito forte mesmo. Eu também me lembro do Bert falar a respeito dos policiais. Eu não consegui, na época, gravar as palavras que ele disse, não consegui. Mas eu posso te dizer o que eu entendi do que foi dito, tá? Ele disse que ele tinha um grande respeito a esses homens que se colocavam à frente e expostos a combater forças que eles consideravam maus. Porque lá na Alemanha tinha uma pessoa que era policial. E ele disse assim, eu senti assim um respeito, uma reverência. E acho isso importante, porque essas pessoas se expõem para trazer a segurança a outros. Então, eu também aqui deixo a minha reverência, já que nós temos uma pessoa que faz isso. E isso, Marco Aurélio, é uma coisa muito... Isso que você está disposto a fazer é muito bonita. Porque um dos princípios de cura dos traumas é justamente isso. É poder revisitar a sua dor, os seus traumas, as suas dificuldades e encontrar ali virtudes. E o que é virtudes? Eu gosto de falar isso para as pessoas, alguém aqui já deve ter ouvido eu falar. Virtudes vem da palavra virtus, que significa força. Encontrar força nessas situações, nessas dores, e transformar isso em prol das pessoas, que é justamente isso que você está querendo fazer. E o Bert disse aqui, né? A paz olha para frente. E eu te digo, a paz irradia harmonia, equilíbrio. Ela irradia isso. E uma vez que você olha para ela e se sintoniza, da mesma forma como o Bert, a gente viu, está sintonizado com a vida, a pessoa sintonizada com a paz, ela concorda com aquilo como é, isso é um dos princípios. E isso se reverbera de si aos outros. Então, nesse sentido, ela transmite harmonia. Grato, parabéns, que Deus abençoe seu trabalho, viu? Que isso se perpetue a todos nós aí. Sim. Obrigado, Matheus. Foi muito bom ouvir isso que você está falando, que é um sentimento que me fortalece, tá? Obrigado. Obrigado ao grupo aí, o carinho do grupo sempre. Tá? Posso falar uma coisa, Matheus? Por gentileza, claro, uma honra. Tem uma frase do Bert Marco que eu acho assim, super importante. Em algum lugar eu tenho anotada, não sei em que livro está. Ele sempre falava assentir e soltar. Né? Isso é muito importante em relação a isso tudo que você viveu. Assentir e soltar para poder caminhar. Legal.
Ô, Cleusa, obrigado, viu? Deixa eu só agradecer essa minha querida. Obrigado pelo seu carinho de sempre, tá, Cleusa? Você normalmente fica aí caladinha. Quantos anos, né, Cleusa? Que a gente é colega de turma, mas ela só abre para nos brindar com muito carinho, amor e sabedoria. Obrigado, viu, Cleusa? Beijo para você. Legal. Sim, tem mais alguém que quer falar ou alguma pergunta? Não vejo ninguém com a mão Márcia. levantada. Márcia Fátima Furtado. Eu que vejo aqui, que eu sou o anfitrião, né? Ok. Agora que eu vi. Desculpa. Viu? Márcia, você quer falar? Professor, você já respondeu o que eu ia perguntar, que era, a paz olha para frente, né? E a questão do vazio, a aceitação de tudo como é. E eu levantei a mãozinha para perguntar, o senhor acabou de responder. Então, gratidão pela compreensão. E ao querido que foi militar, é interessante esse ponto de vista dele, que a busca da paz, que quem está dentro da polícia militar, ele sempre está na busca da paz, não do conflito. E eu vi isso nos trabalhos que eu fiz com a polícia militar em São Paulo. É muito interessante o trabalho deles. E ir para o conflito e sair ileso com a paz é muito difícil. Então, gratidão. Não vou mostrar meu rostinho, não, porque o senhor já me conhece de vez em quando. E é interessante eu caminhar para a morte. Essa sensação da pessoa se preparar para a morte. Eu senti isso com meu marido se preparando para a morte. Ele fez todo aquele caminho de preparar, de seguir e largar. E foi muito interessante isso. Já comentei até com o senhor num curso que a gente teve, lá da escola. E para quem fica, aparentemente não é fácil, mas é um aprendizado muito grande. E foi isso que eu senti. E tanto que eu venci o luto 1 ano depois, né? Então, eu consegui, em setembro, vencer o luto dele. E foi com esse trabalho. Eu fiz, de graças a Deus que teve a pandemia, e ao mesmo tempo, durante essa pandemia, eu aproveitei e fiz o período sabático. Aceitar da forma como é. E agora seguir em frente. Gratidão pela sua aula, professor. Hoje é o primeiro dia que eu participo, tá? Eu também. Tinha que ser hoje. Obrigada, tá? Grato. Ô Matheus, então assim, sim. Márcia e quem está vindo pela primeira vez, muito bem-vindas, muito bem-vindos, tá? Aqui é um grupo muito amoroso, né? E assim, fico muito feliz sempre quando vêm pessoas. E só para esclarecer, eu era um militante da esquerda na luta contra a ditadura militar. Esse episódio que eu relatei da greve da Polícia Militar, eu era advogado do Sindicato dos Agentes Penitenciários. E aí foi a primeira greve de policiais da história mundial, né, que foi em 96, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Mas como eu sempre fui um militante, fui sindicalista, e eu nunca fui burocrata, então eu estava junto com os agentes da Polícia Militar, os policiais civis, os policiais militares, nesse episódio, e havia um risco de confronto com o Exército Brasileiro. Eu depois fiquei sócio de um advogado que, na época, ele era soldado do Exército, e ele disse que estava doido para brincar de videogame lá na Praça da Liberdade, né? Pegar e nos matar lá. Então, assim, são situações que depois a gente vai se encontrando, e esse movimento de construção da paz, o que eu sinto é que é uma força mundial aí, e que a gente tem a missão de colaborar. Obrigado, viu, Márcio, pelo carinho, pela atenção. Bacana seu depoimento.
Olha, tem algo que eu quero falar a respeito desse concordar, que a gente usa, né? Existe esse assentimento. Eu acho bonita essa palavra, o assentimento. Que é, ó, assentimento, né? Ali há assentimento. Mas, ao mesmo tempo, existe esse concordar. E não é um aceitar, né? Porque quando a gente aceita, a gente pode não concordar, mas aceita. E nesse sentido, na constelação, a gente costuma usar o concordar, porque aí não tem anzol para prender. E esse é o soltar, no concordar. Porque quando eu concordo, eu solto. E esse é o concordar com o todo. Esse é o andar com o espírito. É ampliar o olhar para tudo aquilo como é e concordar. E soltar. E perceber aonde aquilo me pega e soltar. Isso também é uma das posturas fundamentais dos consteladores. Do facilitador de constelação, de família no Stellan. Ainda estou me acostumando com os termos. Mas isso é esse concordar. E isso é uma coisa da gente perceber, né? Onde é que isso me prende? Porque a partir do momento que eu me indigno, por exemplo, algo me prende. A partir do momento que eu rejeito, aquilo que eu rejeito se apodera de mim. E tudo aquilo que eu respeito me deixa livre. Ou seja, eu solto. Eu vou contar aqui rapidinho uma história que um dia eu fui dar uma palestra em Manaus. Eu gosto de contar essa história para as pessoas, que para mim foi um aprendizado. Eu fui dar uma palestra em Manaus e estava tendo uma amostra de cinema. E aí um diretor de filme argentino foi falar antes do filme. E ele contou uma história muito interessante, que antes dele ser diretor de cinema, ele era jornalista. E ele recebeu uma pauta para entrevistar o homem mais velho da Argentina, o homem mais antigo da Argentina. Tinha 116 anos. E ele foi. E chegou lá, era uma montanha, e eles tiveram que subir com os equipamentos, e foi super difícil e tal, e ficaram lá em cima, esperando o senhorzinho de 116 chegar. E ele chegou carregando uma sacola, e veio subir na ladeira carregando a sacola, um senhor de 116 anos. E ele ficou muito impressionado com aquilo. Aquele senhor subiu, soltou a sacola e se colocou ali, e falou: seu fulano, eu quero saber do senhor, qual é o segredo para o senhor viver 116 anos com essa lucidez, com essa saúde que o senhor tem? Aí disse que ele falou assim: é simples, eu concordo com tudo. Aí o jornalista falou: ah, não é possível, ninguém concorda com tudo, isso não é possível. Ele disse: você tem razão, não é possível mesmo. Ou seja, ele concordava com tudo, tá tudo certo. E eu brinco isso com as pessoas: eu quero viver 116 anos. Não concordo com tudo ainda, mas é um exercício. Para mim, isso foi um aprendizado. Esse concordar e soltar. Não lutar para que seja diferente. E é aí que a gente ganha uma certa liberdade, né? Como diz o texto do Bert. É aí que a gente ganha uma certa liberdade por ceder onde se é fraco. Sim. Temos ainda... Quanto tempo que a gente vai, Manuela? Mais 20 minutos? Pode ser? Quanto tempo? Até 10h30? Sim. Ok. Tá bom. Então, seguimos então a leitura. Capítulo 4, como missionário na África do Sul. Quando cheguei à África do Sul, eu não sabia muito bem como seria o trabalho missionário na prática. No início, tampouco tive de me ocupar muito dele, pois por 3 anos fui enviado para a Universidade Natal, em Pietermaritzburgo, capital da província, a fim de cursar o magistério em escolas superiores. Ali tive uma experiência totalmente nova. Na Universidade de Würzburg, os teólogos desempenhavam um papel especial e eram tratados com o máximo respeito. No entanto, na Universidade Natal, eu era um entre muitos, sem concessões de nenhum tipo de privilégio. Meu novo lar era a abadia do Centro Missionário de Mariannhill, a 16 quilômetros a oeste da cidade portuária de Durban, na costa do Oceano Índico. Na diocese viviam sobretudo zulus, tendo a maioria já aceitado a fé cristã. Os zulus, que pertencem à etnia africana dos bantus, representam o maior grupo étnico da África do Sul.
O trabalho missionário consistia menos na conversão de pagãos, como muitas vezes se costumam supor, do que em um ambicioso trabalho cultural. De fato, na África do Sul racista, os negros sofriam com um miserável sistema educacional e de formação. Por isso, os missionários de Marian Hill davam especial atenção à criação de escolas e à instrução em agricultura. Originariamente, os Zulus eram nômades e criadores de gado. No entanto, o clima e o solo favoráveis da província de Natal, bem como seus recursos hídricos, proporcionavam as melhores condições para a agricultura. O cultivo da cana-de-açúcar, caju, batata, abacaxi e banana desenvolveu-se até se tornar um significativo fator econômico. A doutrina religiosa e a ajuda para a vida na prática complementaram o quadro da melhor maneira. A África do Sul, que conheci, era o país do apartheid, embora já no início do século XX a segregação racial tivesse avançado muito. O Partido Nacional, que chegara em 1948 ao poder, endureceu as leis sob a ameaça de punições mais severas. A segregação racial foi elevada a princípio de Estado. Em ônibus e trens, aos negros só era permitido permanecer em áreas isoladas. Em hospitais ou bancos, só podiam ingressar por entradas separadas. Parques públicos também eram tabus para eles, assim como banheiros e praias utilizados pelos brancos. Casamentos entre brancos e não brancos eram proibidos. Após 3 anos na Universidade de Natal, fui contratado para lecionar em uma escola e, nesse meio tempo, obtive o diploma de University Education em Ciência da Educação, que eu havia cursado à distância. Posteriormente, além das aulas, tive de assumir por cerca de 3 anos a direção da escola. No entanto, a dupla carga de aulas e ensino à distância excedeu minhas forças. Tive um colapso nervoso, já não conseguia dormir e me sentia esgotado. Foi um período ruim, mas que também teve seu lado bom. Saí da escola. Na verdade, nunca quis trabalhar como professor. Do contrário, poderia ter me tornado logo um jesuíta. Para me recuperar, fui para a missão de um confrade holandês. Eu o acompanhava em seu trabalho e ia com ele para todos os lugares. Assim, em 2 meses, fui me recuperando aos poucos. Em seguida, outra tarefa me aguardava, minha própria missão, o que entre nós corresponde a uma paróquia. Ela consistia em uma área com 10 bases externas, cada qual com uma escola. Todas as bases tinham de ser visitadas com regularidade. Eu sempre andava a pé. Por isso, em uma viagem à Alemanha, juntei dinheiro para uma motocicleta e comprei uma BMW 500. Porém, em minhas andanças, com frequência tinha de descer da moto e empurrá-la, pois volta e meia acabava em estradas de difícil acesso. Foi então que aconteceu o inevitável, caí da motocicleta. Por sorte, apenas bati o joelho, mas minha máquina sofreu muito mais. Minha salvação foi um habitante local que a consertou e não quis receber pelo serviço. Assim, em pouco tempo, pude voltar à comunidade. Franz Fanner, fundador da ordem, já sabia que a região não era propícia para viagens. Inicialmente, quis estabelecer-se com 30 monges em Dumbrod. Contudo, a área era tão inóspita que 2 anos mais tarde fizeram o caminho de volta para a Europa. Em 26 de dezembro de 1882, o grupo ficou atolado na lama com carros de boi carregados. Era impossível seguir adiante. Sem hesitar, Franz Fanner decidiu, ao cair da noite: descarreguem tudo, é aqui que vamos ficar e construir nosso mosteiro. Comprou o terreno da fazenda e nele fundou o Centro Missionário de Marian Hill. Agora era a minha vez de enfrentar os obstáculos da região. Porém, fui recompensado. Ao chegar a uma base externa, todos os cristãos se reuniram para me receber e juntos celebramos a missa. Eu sempre permaneci o dia inteiro no local,
Depois prosseguia para a próxima base externa. O domingo também era planejado. Primeiro a missa na base principal, depois a visita às bases mais próximas. Mais tarde, tornei-me padre na paróquia da Catedral, com cerca de 10.000 paroquianos. Em um ano, apresentei-me pessoalmente a todas as famílias e, por ser contra o apartheid, sempre fui bem recebido, prezado e estimado. Acima de tudo, predominava uma ligação de confiança entre os fiéis e os sacerdotes. Notei que ali os cristãos eram mais livres e independentes do que na Alemanha. Muitos colaboravam com a escola e a igreja, auxiliando no planejamento dos assuntos a serem tratados. Impressionava-me, sobretudo, a maneira respeitosa como todos se tratavam. Nas reuniões, discutia-se de tudo, mesmo os temas controversos, até se encontrar uma solução. E ninguém perdia a compostura. Nesse meio tempo, aprendi a língua dos Zulus e, com o auxílio de sacerdotes nativos, escrevi hinos que até hoje são cantados. Além disso, elaborei um material para uma melhor compreensão da liturgia. Para mim, era muito importante que a mensagem fosse transmitida corretamente. Com certa regularidade, eu pedia doações a amigos e parentes na Alemanha e contava com o apoio dos meus pais. A certa altura, reuni dinheiro suficiente para construir uma igreja. Mandei pintar de azul cobalto e a parede do fundo e do altar e o teto, no qual sobressaíam estrelas douradas. Como na região atuavam não apenas missionários católicos, mas também protestantes, a maioria dos nativos era batizada. Era fácil distinguir os cristãos dos chamados pagãos. Podiam ser reconhecidos por sua expressão receptiva, enquanto os não cristãos pareciam temerosos e fechados. A razão para tanto era a superstição dos Zulus. Para os Zulus, os espíritos estavam em toda parte, nas plantas ou nos animais, na água ou nas pedras, e eram liderados por Unkunkulu, que significa algo como o Supremo. Em seu reino vivem os espíritos ancestrais. Todo infortúnio era atribuído às influências de espíritos maus ou à vingança dos ancestrais, quando não eram louvados o suficiente. Além disso, os Zulus tinham a convicção de que acontecimentos ruins também sempre eram consequências de ações ruins. A superstição adotava formas ainda mais estranhas. As tempestades, nem um pouco raras no verão, eram vistas como sinais de espíritos enfurecidos. Segundo a antiga crença, quem fosse atingido por um raio teria feito por merecer e não poderia ser enterrado da maneira tradicional. Mesmo o luto por essa pessoa não lhe era concedido. Além disso, o gado atingido pelo raio não poderia ser comido. As árvores atingidas pelo raio não poderiam ser utilizadas, nem sequer tocadas. Minha área de atuação ampliou-se no período subsequente. Subordinaram-me todas as escolas da diocese e me delegaram a formação continuada dos professores. No entanto, a atividade mais bonita e, a meu ver, mais honrada foi a que pude exercer durante os meus últimos anos na África do Sul. Tornei-me diretor do St. Francis College dos Missionários de Mariannhill, fundada em 1909, uma das principais escolas da elite sul-africana para nativos. O internato consistia em campos separados para os meninos e as meninas. O último era administrado pela Congregação das Irmãs Missionárias do Precioso Sangue, igualmente criada pelo abade Franz Pfanner. Muitos ex-alunos do St. Francis College seguiram carreiras bem-sucedidas como médicos e professores, advogados, juízes ou ainda sacerdotes. Entre os mais conhecidos estão Bernard Chizero, que de 1985 a 1995 foi ministro da Fazenda do Zimbábue, e o famoso defensor dos direitos civis sul-africanos e fundador do movimento de consciência negra, Steve Biko. Em 1977, após ser preso por funcionários da polícia sul-africana, foi morto em Pretória.
Na direção do St. Francis College, fui auxiliado por outro sacerdote, com quem cooperei estreitamente em pé de igualdade, embora eu fosse seu superior. Um internato tão grande como aquele não poderia ser dirigido por apenas uma pessoa. Aos alunos delegava-se uma ampla autonomia. Toda a classe definia um orador. Além disso, todos os alunos elegiam 5 representantes do último ano escolar para o conselho administrativo. A maioria das questões era resolvida pelos alunos nesse grêmio o que funcionava de maneira espantosa. Além de minha atividade como diretor, eu também atuava como professor. Nas aulas de religião, defendia uma teologia moderna para a época, pois minha especialidade era nos estudos bíblicos. Como defensor de uma exegese progressista, eu via muitas coisas sobre uma nova luz. Entre elas estava, por exemplo, o questionamento da história de Natal sob o ponto de vista histórico ou a negação da autenticidade das epístolas de Paulo. Com efeito, uma série inteira não havia sido escrita por ele. Na época, essas declarações eram consideradas revolucionárias. Hoje são reconhecidas e aceitas de modo geral. A rápida compreensão dos alunos, sua sede de conhecimento e sua alegria em aprender transformou minha atividade como professor, que antes eu sentia como um peso, em um enriquecimento gratificante. Professores são mediadores, transmitem aos outros, sobretudo aos mais novos, o que vivenciaram, aprenderam, receberam de outros professores e desenvolveram de modo que tudo isso também lhe seja peculiar. Entre o professor e os que aprendem com ele, há um desnível, pois o professor dá e os alunos tomam. Quando esse desnível é reconhecido e os alunos honram e respeitam o seu professor, podem aprender ao máximo com ele. E assim ele também pode dar-lhes o máximo. Quem aprende sabe que se encontra em posição inferior, pois é quem necessita e espera algo de seu professor. Para que a relação entre professor e aluno sirva ao conhecimento, à experiência e ao crescimento sem contratempos, ela precisa desse desnível e do comportamento que lhe corresponde. O professor não pode colocar-se no mesmo nível dos alunos, enquanto eles ainda quiserem algo dele. E o aluno não deve aproximar-se demais do professor, nem querer medir-se com ele. Por isso, enquanto estiver estudando, cabe ao aluno reconhecer e concordar com essa dependência. Isso significa que, enquanto estiver estudando, de certo modo, é inferior. Porém, tão logo tiver aprendido o suficiente, chegará o momento em que terá de se separar do professor. Terá suas próprias experiências, talvez também se torne professor e repasse aos outros o que seu mestre lhe transmitiu. Ao mesmo tempo, o que foi aprendido terá de ser comprovado em ações concretas, pois somente ao próprio fazer e no próprio êxito é que se torna uma propriedade pessoal. Isso é conseguido com tanto mais facilidade, quanto mais cedo o aluno permanecer intimamente ligado ao seu professor. Este o auxiliará com benevolência e o apoiará mesmo quando ele fizer algo diferente. Do mesmo modo como os avós permanecem presentes e com boa vontade ajudam um pai ou uma mãe que ensina o filho. Assim, os filhos podem receber mais e com mais amor dos pais o que estes lhes dão e transmitem. Enquanto atuava como diretor, conversei com um padre beneditino em uma conferência de sacerdotes anglicanos com os quais eu havia entrado em contato. Até então, eu tinha vivido em um mundo católico hermeticamente fechado. Já durante minha graduação na Universidade de Natal, minha visão de mundo, marcada pelo catolicismo, sofrera certo abalo, ainda que tenha sido mínimo e logo reajustado graças ao meu trabalho como sacerdote. Na época, eu pensava que apenas por meio da fé seria possível tornar-se um bom ser humano. Contudo, na universidade, conheci professores ateus. E eles eram boas pessoas. Então, entendi
em primeira instância, ser bom é algo que depende da experiência de vida. Lembrei-me disso quando me reuni com os anglicanos, com os quais eu... Ei, vamos ver se... Vamos dar uma pausinha aqui. Acho que a gente andou bastante coisa, né? Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Da postura do professor, dessa experiência do Bert, pela África do Sul? Alguma pergunta? Então vamos lá. Pode continuar. Lembrei-me disso quando me reuni com os anglicanos. Lembrei-me disso quando me reuni com os anglicanos, com os quais eu não tivera nenhuma relação anterior. Então vi como eram devotos, profundamente devotos. Fiquei muito impressionado e reconheci. Estamos todos no mesmo barco. Diferenças como cor da pele ou religião não são importantes. Os sacerdotes anglicanos ofereciam cursos ecumênicos na dinâmica de grupo, sem barreiras raciais. Hoje isso parece a coisa mais normal do mundo. No entanto, é preciso ter presente que estávamos nos anos 1960 e levar em conta, sobretudo, as condições da África do Sul na época. Quando se pensa que antigamente, não apenas na Alemanha, os chamados casamentos mistos, ou seja, aqueles entre parceiros católicos e protestantes, eram proibidos, e que na África do Sul o apartheid era imposto com leis extremamente rigorosas, é possível ter uma ideia da abordagem quase revolucionária dos anglicanos. Negros e brancos, indianos e mestiços, católicos e protestantes, todos aprendiam juntos nos cursos. Na época, a dinâmica de grupo era uma disciplina ainda desconhecida na Alemanha. Entre seus fundadores estavam o psicólogo judeu Kurt Lewin, que em 1933 migrou da Alemanha para os Estados Unidos, e o médico psiquiatra e sociólogo austro-americano Jacob Levi Moreno. Por essa razão, inicialmente a dinâmica de grupo foi conhecida nos países de língua inglesa. Ocupa-se de forças que surgem em um grupo e investiga como elas atuam em cada indivíduo, ou seja, como esses processos podem ser influenciados e vivenciados. No meu primeiro dia de curso, o diretor fez uma pergunta bastante genérica. O que é mais importante para você, os ideais ou as pessoas? Do que você abre mão? Das pessoas pelo ideal ou do ideal pelas pessoas? Essas perguntas me deixaram profundamente perturbado. À noite não consegui dormir. Foi um ponto de virada em minha vida. De repente, era o ser humano e não mais as exigências nem as leis da igreja que estavam em primeiro plano para mim. Ainda participei de outros treinamentos de dinâmica de grupo dos anglicanos e apliquei o que havia aprendido em meu trabalho no St. Francis College. João, está chegando próximo do horário? Está chegando. E essa parte aqui é uma parte muito importante. Eu acho muito importante isso aqui. Eu acho que é bom a gente só fazer um comentário para encerrar. Porque aqui ele descreve o processo do despertar dele entre o Anton Bert, né? Anton Johann Hellinger, para se tornar o Bert Hellinger como padre, sujeito às coisas da igreja e olhando todas as coisas da igreja. Claro, a gente vê que todo o tempo ele tem esse senso crítico, né? Tanto que nessa parte que ele fala das epístolas de Paulo, né, que era uma coisa que era revolucionária, mas que era uma coisa que ele já questionava. Então ele já tinha esse perfil de crença, mas não uma crença cega, uma crença que examina, né? Isso é uma coisa muito interessante. E essa postura dele de perceber a igualdade, inclusive naqueles que não são religiosos. Porque para ele era fácil ver dentro do apartheid que era uma coisa que ele não concordava. Talvez baseado no que ele viveu na guerra. Ele não concordava. Então para ele já eram iguais ali.
Mas ele ainda tinha uma visão de que os religiosos eram superiores. E aí, de repente, quando ele vai para a universidade, ele conhece ateus, que são boas pessoas. E aí ele se desperta para conhecer também as outras religiões, as vivências das outras religiões, e aí ele fala disso dos grupos terapêuticos. E esse eu acho que é um ponto legal de parar, porque depois ele vai começar com a parte terapêutica, com o despertar do terapêutico dele. Acho que é legal começar a próxima aula nesse sentido, porque aí tem bastante coisa para se explorar. Mas o ponto que eu quero fixar aqui para finalizar é justamente essa frase que mexe muito. Se mexeu com ele, imagina com a gente, né? Que é: o que é mais importante para você? O ideal, os ideais ou as pessoas? Ainda quando eu ouvi isso a primeira vez foi do Joel Visser, e na tradução ele fala assim: o que você sacrifica primeiro? As pessoas pelo ideal ou o ideal pelas pessoas? Aqui ele fala mais leve, né? Do que você abre mão. Mas você pensar, os seus ideais, né? Os seus ideais. O quanto é que você deixa seus ideais pelas pessoas? Ou você se aproxima das pessoas pelos ideais? E isso a gente vê hoje em dia nas próprias Familienstellung, nas próprias linhas de Familienstellung, onde algumas coisas a gente passa a olhar como certos e errados. E aí a gente fica com eu vejo isso em algumas pessoas, ideais daquilo que é certo. E a gente começa a entrar dentro de uma dinâmica de pertencimento que é justamente diferente da constelação, que é ampliar o olhar e perceber além da moral. Não é ser imoral, é amoral. Ou seja, não se guiar por isso, porque todos pertencem. E cada um tem o seu jeito certo de ser. E cada um pode se manifestar como é. Independente da sua religião, da sua crença, dos seus trabalhos, né? Aqui hoje estão reunindo aí algumas profissões, né? Então eu acho interessante a gente ficar, para finalizar, com essas palavras, para a gente usar isso dentro do nosso trabalho, por exemplo. O quanto é que a gente sacrifica um olhar para o cliente pelos nossos ideais? Ou do nosso trabalho, no trabalho mesmo, no trabalho no hospital, e tenho lá os meus ideais daquilo que é certo e vejo os outros fazendo e eu excluo essas pessoas. E aí, mais uma vez, existe esse concordar, esse andar com o espírito. Então, nesse andar com o espírito que eu proponho para vocês hoje, ficar com esse exame e perceber esse concordar, esse soltar e se aproximar do humano, que esse é um ponto que, para mim, que o Bert deixou muito bonito. Ele sai desse lugar de padre, aqui mais para frente ele vai falar um pouco disso, essa saída do lugar do padre para ser um humano igual. É muito interessante isso. Tá bom? Então, grato a todos pela presença, pela obstinação e perseverança para a gente formar esse grupo aqui e ter essa leitura, viu? Bom rever algumas pessoas aqui, Manuela, Cleusa, viu? E prazer conhecê-lo, viu, Marco Aurélio? E deixo aqui a finalização com a Manuela. Diz aí, Manu. Muito obrigada, Mateus. Muito obrigada pelas suas palavras, pelas suas compreensões, que foram certamente muito importantes para todos. Ampliam a nossa alma coletiva. Ampliam-nos a todos. E bem-haja. Muito obrigada. Muito obrigada a todos pela vossa presença, muito obrigada pela vossa perseverança de terem esperado por este encontro. Desejo uma muito boa noite a todos e até o próximo encontro, na próxima terça-feira. Muito boa noite e muito obrigada. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Mateus.
Bom te ver. Beijão, muito bom te ver também. Boa noite a todos. Gratidão pela participação, pelo aprendizado. Valeu.